Bom dia, bom dia, feliz sábado a todos. Que você possa ter um ótimo dia hoje, um dia muito bonito, ensolarado, lindo. Antes de eu começar a nossa lição, eu queria falar desse livro aqui, ó. Esse livro, ele é o livro do ano sobre o Impacto de Esperança. E hoje é o dia do Impacto de Esperança. Se você não está participando desse trabalho, seria muito bom você ler esse livro e tê-lo em mãos para distribuir para pessoas que você queira que eles também compreendam a mensagem. Mas ele é um início de um diálogo que você entrega para ele e no futuro oferece um estudo. Mas é importante você ler ele, porque dá de ele perguntar alguma coisa do livro, você tem que saber responder o que está ali naquele livro. Muito bem, hoje eu estou começando mais cedo devido a uma viagem que eu vou ter que fazer agora. Então eu tenho que ir lá ver meus filhos, então estou fazendo essa lição aqui para não deixá-la em branco e para que você também tenha. Se você entrou agora, pode participar comigo. Se não, a gente pode fazer essa lição gravada para todos vocês, tá bom? Então, um abraço a todos. Vamos lá. Lição como mestre dos mestres. Jesus como mestre dos mestres. Bom, eu já ouvi falar muito sobre, aquele lá é o professor dos professores, o médico dos médicos, o mecânico dos mecânicos. Então, quando fala que ele era o mestre dos mestres, é que ele era superior aos mestres da época. Tanto é que com 12 anos ele já ficava no templo falando sobre religião para os mestres de Jerusalém, como a gente estudou a semana passada. Então é importante essa parte aí. Acompanhe comigo na sua lição. Espero que todos estejam estudando essa lição. É muito importante sobre educação, a ênfase que ele está dando sobre a cristandade na educação. O verso áureo, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então aqui a gente percebe a questão da luminosidade. Nosso mundo, ele é um mundo de trevas. Então o próprio verso deixa bem claro. Jesus veio nesse mundo trazer luz porque nós vivemos constantemente em trevas. Isso é ruim. Você está no mundo que você tem certeza que aqui não brilha a luz excelente. Hoje está um dia lindo, ensolarado, maravilhoso, mas a noite vem e escurece tudo. Então a gente precisa entender essa parte sobre a questão do nosso, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de atuar, que a gente possa aprender cada vez mais ser luz nessa terra. Nós somos candeia, nós somos luz, uma luminária que fica no alqueire, fica bem alto, para que todo mundo possa ver essa luz. Então, aqui a gente vê, na nossa parte introdutória da lição, uma frase no final dela que fala: o Pai enviou o Mestre dos Mestres em uma missão, mostrar seu rosto à humanidade. Desde então, temos o maravilhoso privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E se fôssemos nós? Vamos inverter não, vamos colocar nós no lugar de Jesus. O Pai enviou Adriano em uma missão, mostrar seu rosto à humanidade. Desde então, temos o maravilhoso privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face do Adriano. Como muda a questão aqui, né? Quando a gente coloca nós no lugar, fica bem diferente, não fica? Nós não somos Jesus. Só ele pode fazer isso. Ainda bem, né? Mas nós também temos que refletir como ele reflete. Como ele refletiu nesse mundo, ainda reflete através da sua palavra e através do nosso exemplo também. Domingo, vamos lá? Revelando o Pai, parte 1. Primeira pergunta: quais são os argumentos mais importantes a respeito de Jesus? Quais seriam os argumentos?
Essa parte de 1 Hebreus 1, ele vem mostrando as características de Jesus. Então, aqui, nossa lição fala que Jesus veio à Terra para mostrar ao ser humano quem é o Pai. Ele revela o Pai. Ele mostra o outro lado, ou o lado inteiro, que a gente não conhece o Pai, nunca vimos, não temos certeza de como que ele é. No passado, a revelação de Deus tinha vindo de maneira fragmentada por meio dos profetas. Isso é verdade. O fato de Jesus ter vindo na plenitude é porque estava em trevas esse mundo. Então, Jesus precisava vir naquele exato momento para mostrar a luz das pessoas que estavam em trevas. Então, ele revela exatamente como que é o Pai. Os profetas eram humanos e eles tinham falhas, tinham defeitos. Então, mas eles revelaram, eles mostraram, mesmo sabendo que eles teriam assim uma dificuldade de revelar o Pai. Vou colocar só a energia na minha câmera, senão daqui a pouco ela para de funcionar. Aí, pronto. Vamos lá. Jesus refletiu essa glória que é do Pai. Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. Se desejamos conhecer o Pai, devemos ouvir atentamente o que o Mestre dos Mestres disse sobre ele. Tem muita gente que tem Deus como bem distante. É só pegar o exemplo de Jesus que você conhece o Pai. Devemos observar o mestre dos mestres, o Pai é visto no Filho. Então, se você olha Jesus, você também vê a Deus. São semelhantes, são bem parecidos, são, não vou dizer iguais, porque eles têm características diferentes um do outro, mas trabalham únicos, né? Com o mesmo propósito, assim como o Espírito Santo. A segunda pergunta, quem é Jesus e o que aprendemos com ele? Quem é Jesus? Ele é a clara exposição da verdade. Opa, a Roseli está entrando, peraí. Ele é a clara exposição da verdade, pois o Deus desse século, ou seja, oi, Roseli, está me ouvindo? Está me ouvindo? Está entrando ainda? Continuando. Ele é a clara exposição da verdade, pois o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a pessoa de Cristo e a imagem de Deus. Por isso que aqui a gente enfatiza a questão de mostrar a imagem do Pai, e Cristo mostrar a imagem do Pai, porque o Deus desse século, Satanás, ele cega as pessoas. As pessoas não enxergam devido a essa falta de visão clara que nós temos e eles não. Por isso que a gente tem que ser luz, brilhar para eles, certo? Então, nós somos convidados a ser imitadores de Deus. Está me ouvindo agora, Roseli? Tô sim, tô ouvindo. Bom dia, feliz sábado. Bom dia. Eu estou passando a lição gravada, então se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer, tá? Tá. Eu estou na segunda-feira, Revelando o Pai, parte 2. Jesus já existia antes de o mundo existir. Então é bacana essa parte. O fato de Jesus sempre ser Deus. Algumas denominações acreditam que Jesus é um ser criado, que ele veio a existir quando Deus quis. E não bate, porque a Bíblia deixa bem claro que ele que criou o mundo, e ele era antes do mundo, e ele sempre existiu. Assim como Deus é eterno, ele também é eterno. Então, são muitas as passagens que mostram que Jesus sempre foi Deus. A terceira pergunta: qual foi o resultado de Cristo ter se tornado um ser humano? E aí vem a expressão, como o verbo que luz lhe trouxe. Então, a expressão verbo ou palavra é uma expressão que é usada lá no Gênesis, na criação.
Deus falou e passou a existir. Então, o verbo, a palavra, deu ordem e as coisas surgiram do nada. Quem é essa palavra? Quem é esse verbo? É o próprio Jesus. Certo? Aqui fala que, como não vemos o Deus Pai, ele se revelou a nós. E como que ele se revela? Ele se revela com o mesmo poder de Deus. Deus é criador, Jesus também é criador. A nossa lição fala que Cristo veio para restaurar esse conhecimento, veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam representado de maneira errada. Veio para manifestar a natureza de sua lei e revelar seu caráter, a beleza da santidade. Isso é palavras de Ellen White. Então, essa parte é importante. Mostrar o que estava errado. Até sobre a questão da lei, ele fala bem claro, eu não vim mudar a lei, eu vim só dar o verdadeiro sentido à lei. As pessoas estão guardando os 10 mandamentos errado, eu vou guardar os 10 mandamentos certo. Por isso que ele curava de sábado, por isso que ele fazia bem ao sábado. Então, o sábado não é um dia de natividade, o sábado é um dia de fazer as pessoas bem, fazer felizes, fazer elas ficarem bem. Então, Jesus tinha essa visão, sem transgredir o sábado, sem fazer a sua própria vontade nesse dia santo. Todas as ações de Jesus durante sua vida na Terra tinham um único propósito, a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Porque nós já falamos, a humanidade estava em trevas, então precisava de luz. Então, a missão de Jesus na primeira vinda era isso, reerguer a humanidade, estava todo mundo escuro, estava todo mundo apagado. Então, essa era a necessidade daquela época, como ainda é hoje, até hoje é, de ter pessoas que brilham nesse mundo. A necessidade de ver mais luz nesse mundo que está todo mundo em trevas, cada pessoa no seu pecado. A quarta pergunta enfoca novamente isso. Quem me vê, vem a mim, vê ao Pai. Foi essa resposta que ele disse para Filipe. E Filipe, ele perguntou quase a mesma coisa que Moisés perguntou há muitos anos atrás. Senhor, me mostra a Deus. O próprio Moisés conversando com Deus, eu quero te ver de frente. E Deus falou, olha, se eu te mostrar de frente, você morre. Então eu vou me mostrar de costa. Ele passou somente as características para Moisés. E Moisés ficou surpreendente só de ver a bondade, a fidelidade, mas não viu Deus de frente. E no caso de Filipe, Jesus fala, olha, faz tanto tempo que eu estou com você, e ainda você pergunta, mostra-me o Pai? É só olhar para mim. Eu e o Pai somos um. Então é a mesma coisa que fosse 2 irmãos gêmeos, certo? Então se você olha para um, o outro é igual. É assim. Mas no caso não é só fisicamente que eles são iguais. Até aqui tudo bem? Podemos continuar, Roseli? Terça-feira, lendo a mente dos mestres. Aqui a gente vê a questão de ler a mente, essa questão de mediunidade, onde as pessoas leem a mente do outro. Satanás ele não tem o poder de ler a mente. Aliás, ninguém tem o poder de ler a mente se não for o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Mas dá para perceber. É só você olhar uma pessoa olhando para uma sorveteria e lambendo os lábios, você sabe que ela quer sorvete. Não precisa ser muito bidu para entender essas coisas. Então, ler a mente é uma prerrogativa só de Deus. Então, Deus sabe o que está oculto lá dentro. Salmos fala que a palavra não chegou à boca e Deus já a conhece. Por que ele conhece? Porque ele lê a nossa mente. Então, necessariamente, eu preciso falar tudo para Deus o que eu quero, o que eu preciso? Nem sempre. Deus já sabe, mesmo que você não abra a boca na sua oração, ele já sabe. A lição fala que esses textos descrevem o longo, difícil e descendente caminho que Jesus trilhou do céu ao Calvário. Veja, ele veio descendo cada vez mais, não por efeito dele, do erro dele, pelo contrário, ele não errou.
mas ele teve que rebaixar para chegar até nós. É a mesma coisa que uma pessoa está no topo de uma escada e você está lá no último degrau. Ele tem que descer a escada para chegar até você. Foi isso que Cristo fez. E descreve como o Pai exaltou Jesus a uma posição de adoração universal. Então, o Pai eleva, exalta Jesus, mesmo Jesus tendo descido no mesmo nível da humanidade. Então, aqui a gente percebe o quanto que a gente precisa entender essa questão de Deus Pai e Deus Filho. Os dois juntos, mas níveis e degraus diferentes. Um muito próximo da humanidade e o outro no céu, na glória do céu. Aqui na nossa lição, fala que, no caso de Cristo, ele assumiu as características, a forma humana, ele assumiu a forma de servo, ele não veio como general, como presidente, como governador, ele veio como servo. Ele veio dar a sua vida, ele veio morrer, ele veio trabalhar, ele veio ajudar as pessoas. E a semelhança de homem, tudo aquilo que você sofre, ele também, na semelhança de homem, ele sofreu, certo? Então, está certo que nós estamos no século XXI. Mesmo assim, nós temos vários problemas que nós temos no nosso século que ele sofreu no século dele. Então, é importante a gente entender essa questão da semelhança que o apóstolo, o Jesus passou. Então, por isso que é bom a gente orar. Se há alguém que a gente deve reclamar na nossa vida é para Jesus. Não adianta ficar reclamando para a pessoa. Não vai, ninguém vai conseguir mudar o teu mundo só de você reclamar para ela. Algumas vão até se interessar e te ajudar, mas uma pessoa que você deve levar os seus problemas é para Jesus. É nele que a gente tem que confiar, que é ele que é o único que pode solucionar. Algumas pessoas muito íntimas podem te ajudar, mas poder, somente Jesus. É bacana aqui na nossa lição que ele troca a glória do céu pela manjedoura. Ele não nasce adulto, ele nasce criança. E como uma criança, sofre todos os perigos de nascimento, desde chegar a ser perseguido com mais ou menos 2 anos por Herodes, que tentava matar ele. Então a gente percebe que Jesus já começa a sofrer problema na manjedoura para frente. Então a gente, às vezes, eu me pergunto sobre isso. Por que que a gente começa a sofrer tão cedo? Tem muitos dos sofrimentos que você está colhendo que você não plantou, mas está sofrendo. Perseguição, calúnia. E esse fato é o fato de que nós estamos num planeta de trevas, um planeta de pecado. Se nós estivéssemos no céu, não haveria nada disso. O mundo nos convida a nos exaltar, orgulhar de nossas realizações. A grande obra divina é o contrário, é realizada quando humilhamos diante de Deus e servimos os outros. Foi isso que Jesus fez. Ele veio dar o exemplo. Ele não se exaltou, ele não procurou chamar atenção. Teve milagres que ele fez e quando a pessoa virou para agradecer, ele já tinha sumido. Ele mesmo não parou para ficar ali para o agradecimento. Então, ele fazia as coisas e desaparecia. Era uma das características de Jesus. Não ficar esperando aplausos, reconhecimento, fazer o bem porque tem que ser feito bem, e não porque a gente quer receber aplauso, quer receber atenção. Alguns cristãos têm esse defeito, mas é importante ver que o mestre dos mestres, a maneira com que ele procedia. Vamos para a quarta? O mestre dos mestres e a reconciliação. Relacionamentos arruinados podem ser restaurados. O milagre da reconciliação é o que Jesus veio fazer. O que é um relacionamento arruinado? Você pega as pessoas com quem Jesus ele viveu. Pega o Mateus, cobrador de impostos, dava golpe em todo mundo, assim como Zaqueu. Ele deu um jeito para mudar a vida deles, se tornar eles honestos. Tiveram que devolver parte do dinheiro que roubou? Teve que devolver. E aí acertaram e voltaram a uma vida mais honesta, com menos dinheiro, mas vivendo dentro da lei de Deus. Pega uma prostituta, jogada na frente dele, seminua,
pega em adultério, não condenou ela, mas falou para ela: vai, não peques mais. Eu perdoo os teus pecados aqui, mas acerta a tua vida. Então, essa reconciliação é a atitude que nós temos que ter com as pessoas. A gente não deve esperar encontrar só pessoas bonitas, cheirosas e sem pecados para a gente dar estudo bíblico. A gente tem que procurar pessoas que realmente estão no fundo do poço, estão em trevas. E reconciliar elas com Deus. Fazer elas entender a gravidade do pecado e levar elas até ao batismo, até a reconciliação com Deus. Então, essa reconciliação aqui ela é muito importante. Jesus se tornou pecaminoso para nos reconciliar com Deus. O fato dele se tornar pecaminoso, como diz a resposta da sétima pergunta, não quer dizer que ele viveu em pecado, mas ele teve que trabalhar com pessoas que estavam em pecado. Cobrador de cobrador de impostos e prostitutas era a pior raça que tinha naquela época, a mais odiada. Hoje não é muito diferente, não. Sofrem muito preconceito, tais pessoas que lidam com esse tipo de profissão. Mas a gente percebe que esse tipo de pessoa, às vezes a gente não quer nem que passe na frente da igreja, para a gente nem ter o problema de convidá-lo para entrar na igreja. Mas é essas pessoas que às vezes a gente tem que buscar, essas que estão em trevas. Às vezes, por você ter uma vida muito cômoda, você não tem muita necessidade de Deus e de Jesus. Ainda nossa lição fala que o Pai assumiu a liderança em restaurar nosso arruinado relacionamento com Ele, e o Senhor realizou essa obra de reconciliação por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele usa a expressão consigo. Ele não estava reconciliando com o Pai o mundo. Então ele deixou bem claro que a reconciliação é com Ele mesmo. Ele também é Deus. Então, quando eu peco, eu estou pecando contra Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz. Então, eu tenho que pedir perdão para Deus em nome de Cristo, senão não tem validade nenhuma. Esse é o ministério da reconciliação, levar pessoas até esse método aí. E mediante a função de Cristo como Criador e Redentor, Deus reconcilia consigo todas as coisas. A obra da reconciliação que ele realiza por meio de Cristo é de escala cósmica. O que é essa escala cósmica? É para o universo inteiro. Quando eu peco, às vezes eu peco sozinho, não tem ninguém me vendo, mas Deus está vendo. Não só está vendo, os anjos estão vendo. Não só os anjos estão vendo, o universo está vendo. Então, quando eu me ajoelho e peço perdão dos meus pecados, essa mesma escala cósmica está me vendo também pedindo. E até Satanás está vendo eu me ajoelhar e pedir perdão. Então, é uma demonstração da minha aceitação, da minha reconciliação com Deus. Por isso que é muito importante, agora diante da pandemia está difícil, mas participar de uma santa ceia, levar alguém ao batismo. Então, você zera a tua dívida e começa uma etapa nova. Como eu preguei domingo passado sobre o Yom Kippur, que é o dia da expiação dos judeus, é o dia do acerto de contas, vão acertar para pagar essa dívida. E não tem como pagar se não for pelos méritos de Cristo. Lição ainda fala que, embora nossa obra não se compare com a escala cósmica da obra do Mestre como reconciliador, somos convidados a participar do ministério da reconciliação em nossa esfera. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Qual que é a minha esfera? Eu ver pessoas para serem reconciliadas no dia a dia, no meu trabalho, na minha vizinhança, na família, e eu procurar reconciliar esse tipo de pessoa. Eu não vou fazer o mundo inteiro se reconciliar, não vou. Isso é impossível. Mas dentro da minha esfera, dentro das pessoas que estão comigo, tem condição de reconciliar. Procurar reconciliar. Você também não vai conseguir 100% em todas as reconciliações. Vai ter hora que você vai fazer de tudo e as pessoas não vão se reconciliar. A sua parte você fez. Nem Jesus conseguiu reconciliar o mundo na época dele, no âmbito dele que ele viveu. Então é importante você entender isso. Tem coisas que vão além da nossa esfera, mas não vão além da esfera de Jesus, porque Jesus ele julga.
ele dá o Ministério da Reconciliação e espera um lado positivo. E se não houver, ele julga. E isso eu estava ouvindo o Rodrigo Silva pregar um sermão que já foi exibido há um tempo atrás, e a gente tem que parar de falar que Deus aceita tudo, Deus perdoa tudo, Deus, realmente, ele perdoa tudo, mas Deus aceita tudo, mas tem o ministério da santificação. Ele te dá o poder para você mudar. Vai e não peques mais. E não fica no pecado, fica na tua vida de pecado, de trevas, como você está. Então, o Ministério da Reconciliação leva uma atitude da santificação e não ficar do jeito que você está, como algumas pessoas se acomodam, né? Deixa brigado, deixa daquele jeito e continua. Quinta-feira, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Vamos ver, quem que foi o primeiro os primeiros discípulos? A lição, a pergunta número 8, vem falando que são os pastores de Belém. Estavam lá pastando, era uma noite quente, uma noite de verão, e a estrela brilhou muito forte, eles viram que a estrela caminhava para um lugar, seguiram a estrela e chegaram na manjedoura onde estava Jesus. E os anjos estavam acompanhando eles tudo. Então é importante essa divulgação. Eles poderiam ter ficado quietos, não abriram a boca. Mas não, eles saíram a divulgar essa mensagem. Nasceu em Belém o Filho de Deus. Então, aquele que é o Messias, que vai reconciliar o mundo. E isso também foi observado pelos magos do Oriente, que viram pela estrela e seguiram a estrela e chegaram mais ou menos quase 2 anos depois que Jesus tinha nascido. E quando chegaram para Herodes, Herodes também falou, olha, eu queria muito que vocês vão adorar ele, me avisa quando vocês encontrarem ele, que eu também quero adorá-lo. Na verdade, Herodes, ele ficou apavorado diante daquela situação. Então, ele queria matar Jesus. Então, ele manda o exército dele chegar em Belém e matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ter certeza que Jesus estaria entre elas. Mas o anjo, veja aí a providência de Deus, o anjo de Deus vai e conduz José e Maria, lembrando que Jesus era uma criança indefesa, e leva eles para o Egito, mostrando a providência de Deus. Todas as crianças pequenas em Belém morreram, menos Jesus, por causa que Jesus tinha escapado. Então a gente percebe aqui a questão da providência divina, e não podia Deus ser morto, né? O Jesus ser morto. Ele veio com essa missão e Satanás vem lá, usa Herodes para matá-lo. Está vendo como as pessoas são usadas? Satanás tem o poder de conduzir grandes líderes desse mundo. Então a gente percebe aí que essas pessoas foram realmente usadas pelo inimigo e mataram crianças inocentes. Oi, Átila, tudo bom? Tá entrando o Átila aí? Não estou ouvindo, agora sim, agora estou vendo. Tudo jóia, Átila? Tudo bem? Tá me ouvindo? E nós estamos terminando a nossa lição. E eu queria aqui encerrar essa lição com a Roseli e com a Átila, e depois você volta a gravação aí e coloca para assistir. A Roseli está caminhando, a Átila também, e aí a gente está encerrando a lição. Queria ver do Átila e da Roseli como que foi a semana de vocês, passaram bem, entraram bem o sábado. Bom dia, Adriano. Bom dia, Átila. Foi uma bênção, corrida, trabalhosa, mas em paz com Deus, com o próximo, e feliz porque hoje é sábado e a gente sente mais gostoso a presença de Deus na nossa vida. Então, é uma bênção, é uma bênção. Amém. Espero que a sua e a do Átila também. Obrigado. E a tua, Átila, como foi? Oi, eu acabei de entrar agora. Qual a pergunta? Desculpa. Eu estou perguntando da semana, como foi? A semana foi rápida, assim. Como Mateus 24 fala,
que os dias seriam abreviados, né? Senão as pessoas, a maioria das pessoas não se salvariam. Eu achei que, assim, nossa, tá assim, sexta, 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 sexta. Tá assim. Ô, Rose, onde você tá? Na praia? Não, eu estou aqui na casa da minha e do Mark, em Ribeirão. Ah, que legal. Muito bom. Mas Mas queria estar na praia, viu, Átila? é Saudade verdade. grande. Eu amo praia. Então, mas que saudade de vocês, saudade da igreja, saudade de poder louvar a Deus na casa dele. Mas falta pouco. Jesus está aí já, falta pouco. Ô, Átila, você não está você não pensa em ir para o culto presencial? Então, devido à minha enfermidade, não é aconselhado eu ir, né? Ah, verdade. Tem razão. Eu Desculpa. penso sim. Inclusive é uma coisa assim que eu senti muita falta, sabe, Roseli? Eu sinto muita falta de estar lá com vocês na igreja, de poder estar lá, né? De assistir fisicamente, né? Mas fazer o quê, né? É uma coisa que aconteceu, mas eu acho que futuramente ainda Deus vai dar oportunidade para a gente conseguir ainda mais uma vez louvar Ele fisicamente todo mundo, né? Nossa, já estamos quase lá. É isso Graças a aí. Deus. Estamos quase lá. Amém. Muito bem. Minha semana foi também muito, muito puxada. Eu não vi a hora que terminava essa semana, mas graças a Deus entramos no sábado. E eu estou fazendo essa lição do Escola Sabatina mais cedo, porque eu tenho que pegar a estrada daqui a pouco. E aí eu quero também almoçar com meus filhos, com a minha esposa lá em Ribeirão Preto. É por isso que eu estou fazendo a lição agora e estou gravando ela, inclusive. Então, se você quiser, depois você volta no começo da gravação e assiste a explicação dessa lição até aqui. Podemos encerrar? Podemos? Bom te ver, Átila. Também estou com saudades, tá? Bom, verdade, Rose. Amo vocês. Amo você, o Também, Adriano. Vocês também amo a sua família. Amo a sua família. são pessoas. Eu até comentei com o Adriano na última vez você não estava. Vocês sabem que assim rapidinho, Adriano, rapidinho, só para posso falar, né? Pode. Deve? Então, vocês sabem que muitas coisas estão acontecendo na minha família, né? O diabo está mastigando a minha família, né? Vocês sabem disso, vocês estão presenciando muitas coisas que estão acontecendo na nossa família, né? Mas uma coisa. Satanás está irado. Então é firme nas promessas de que ele voltará. Sim, obrigado, Rose. Obrigado. Imagina. Eu vou encerrar com as últimas palavras de sexta-feira. Aqui fala que todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. Todo trabalho. E mais que insensatez procurar educação fora dele. Então, seria insensato você tentar ser educado fora da educação cristã. E fala que deixar o manancial, com letra maiúscula, o próprio Jesus, o manancial de água viva, e cavar cisternas rachadas que não retêm água, também é um erro. Quem crer em mim, diz o mestre, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aqui está a necessidade de nós sermos dependentes de Deus, conhecer Ele, termos um relacionamento com Ele, para ser um fluidor de água viva. E, por último, fala que a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a gente percebe as vantagens de ter Deus no nosso lado. Muito bem. Terminamos a nossa lição. Espero que você possa recapitular ela e a gente possa pôr em prática. Falei no comecinho dessa gravação que nós estamos no Impacto Esperança distribuindo o livro
sobre a maior esperança, né? Então, esse livro aqui é um livro bacana do Luiz Gonçalves, está sendo distribuído na cidade, na região, no Brasil, na América Latina inteira. Mas se você não leu, faça o possível para ler. Eu mesmo tenho aqui em casa, na igreja tem. E quando você lê ou tiver em mãos, distribua para as pessoas que você convive. Vai mostrando para eles que ele é um estudo muito bom para as pessoas que são de fora da igreja. Então, compartilhe esse livro com as pessoas que estão em volta de você. Isso é semear luz, isso é ser água viva, isso é refletir a obra do Mestre. Muito bem. Tem alguma última palavra, algum comentário, alguma... Só comentar, eu achei que ia começar a lição agora. Não, já terminou, né? Desculpa. Eu estou terminando ela, mas eu estou gravando. Tudo que nós estamos falando agora, depois eu vou disponibilizar em gravação. Ah, tá, que legal. Muito bem. Não, só desejar a vocês uma boa semana, que Deus possa proteger a tua família, toda a família adventista, a família de outras igrejas, de outros lares, que Jesus possa estar voltando o mais rápido possível, né? Amém, amém. E eu acredito nisso. Oi, Rose, olha que você está num lugar tão lindo aí, né? Tão bonito, né? Nossa, é lindo aqui, Átila. Eu imagino. Então, digamos que o céu vai ser 1000 vezes mais bonito que isso, né? Então, Com certeza. nós lá no céu nós vamos conversar, não vai ter essa tristeza, esse planto, porque assim, para abreviar, essa semana pegaram um cadeirante e jogaram de cima de um viaduto, né? Não sei se vocês ouviram e mataram ele, né? Então não tem mais o Fiquei que fazer. aterrorizada com aquilo. Não tem mais o que fazer, né? Então, pode falar, Adriana, precisa falar alguma coisa? Sim, então a gente já percebe que Jesus já está voltando. Então, eu gostaria de desejar a vocês uma boa semana, que vocês orem por mim. Eu oro toda noite por você Amém. Ai, que delícia. Pelo Adriano, porque vocês são, sempre eu falo, né? Eu estou sendo redundante, mas vocês são o alicerce da igreja. E as colunas da igreja, eu oro por vocês toda noite, toda noite eu oro por vocês. Deus. Amém. Eu amo vocês, vocês me deram uma oportunidade para mim voltar para a igreja, vocês não me desprezaram, eu não esqueço disso daí, tá? Isso aí está guardado no meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Vou pedir para a Roseli terminar e nós também pode ser? Pode. Oremos então. Querido e amado Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a glória aqui nessa terra e também no céu. Amém. Nós te agradecemos porque sentimos a tua presença, assim como do teu Espírito Santo também, a guiar, proteger, amparar, nos suster aqui nesse mundo conturbado, movido pelo pecado, mas nós sabemos que nós estamos nas tuas mãos e nas tuas mãos nos sentimos seguros, porque nós não temos força, nós também não temos discernimento, mas o teu Espírito Santo aqui nos mantém e nos sustém firmes ao teu lado. Amém. Pedimos as tuas bênçãos sobre o trabalho que será feito hoje da entrega dos livros, que teu Espírito Santo conduza essa obra, para que pessoas que ainda não tenham essa tranquilidade de estar nos teus braços, possam também achar descanso e paz em ti. Fique de uma maneira muito especial com a família do Átila, sua esposa, seu filhinho, para que também em Jesus, em Cristo, eles encontrem força, apoio e que eles possam estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu, na vida eterna, na companhia eterna de Jesus nas nossas vidas. Amém. Nos dê um restante de sábado feliz, assim como para a tua igreja e o teu povo também, é que eu te peço sem merecer, mas eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, tchau, tchau. Roseli, daqui a pouco eu estou chegando aí. E aí? Tchau. Cuidado tchau na estrada, também, hein? Tchau. Não corre, tá?
Não Viu, corre, Adriano? fica com Deus. Não tem pressa. Cuidado, Tchau, cuidado tchau, nas pessoal. estradas. No filho. Que você tenha uma boa semana. Até sábado que vem. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Átila.